Minha amiga, meu amigo, você sabe que o Blog da Cidadania, desde 2016, quando foi criado, até o início deste ano, era o único canal que nunca tinha pedido apoio financeiro para o público. Todos os canais pedem. Eu comecei a pedir agora porque o canal estava ficando defasado com equipamentos antigos e eu precisava de apoio para fazer um canal mais forte para enfrentar o que vem por aí no ano que vem, que não é pouca coisa. Se você considerar nos fazer uma doação, por favor, use o código PIX que está na tela. Ao longo, portanto, dessa investigação, 60.734 consultas foram realizadas nesse sistema, o First Mile, durante a vigência, desse sistema dentro da ABIN. E o que conclui a Polícia Federal é que essas consultas, resultam ilegais em qualquer contexto. E disso não se tem dúvida, considerando o vício que foi identificado, portanto, ou seja, o direcionamento desse First Mile, ou seja, desse sistema para o uso dessa espionagem de pessoas que estavam contra o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Importante a gente destacar, Júlia, que também estariam ali entre os monitorados por esse sistema ministros do Supremo Tribunal Federal, entre eles o próprio ministro Alexandre de Moraes, relator dessa investigação. A gente tem também ali o ex-presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, que durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro até atuava como ali uma pessoa da base, A Polícia Federal concluiu o relatório final sobre a atuação clandestina da Agência Brasileira de Inteligência durante o governo anterior. Segundo o documento entregue ao STF, o ex-presidente Jair Bolsonaro e seu filho, o vereador Carlos Bolsonaro, faziam parte do núcleo estratégico de uma organização criminosa instalada dentro da ABIN. A Polícia Federal concluiu a investigação sobre um suposto esquema de espionagem na Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, durante o governo Bolsonaro e apontou que há indícios de crime. Entre os indiciados pela PF no inquérito chamado de ABIN Paralela estão o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, o vereador do Rio de Janeiro pelo PL Carlos Bolsonaro, o ex-diretor da ABIN, deputado federal pelo PL no Rio de Janeiro, Alexandre Ramagem, e o atual diretor da ABIN, Luiz Fernando Correa. Uma correção. Diferentemente do que noticiamos nesta terça-feira, 17 de junho, o ex-presidente Jair Bolsonaro não está na lista de indiciados pela PF no inquérito que apura supostas irregularidades na ABIN. De acordo com o jornal o Globo, no relatório final da investigação, a Polícia Federal apontou indícios da participação do ex-presidente no esquema de espionagem ilegal, mas caberá à Procuradoria-Geral da República decidir se ele pode responder pelo crime de organização criminosa em 2 inquéritos diferentes. Isso porque, para a Polícia Federal, como Bolsonaro já tinha sido indiciado pelo mesmo crime de organização criminosa na ação penal da tentativa de golpe, que também trata do uso ilegal da ABIN, não poderia ser indiciado de novo. Ao todo, foram indiciadas 36 pessoas no inquérito da ABIN Paralela. Seria bom para a família e para o chefe da Orcrim familiar que eles se comportassem melhor nos próximos meses, porque caberá ao STF, a partir de agora, como usará o inquérito da ABIN Paralela. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 19 de junho de 2025. São 8 horas da manhã. Veja só, somando as penas da trama golpista com as da ABIN Paralela, Bolsonaro teria a pena cheia de 60 anos de cadeia, que sem a ABIN Paralela chegam a 40 anos. E o que é que acontece? Eu fiz um levantamento aqui que eu vou te mostrar o que é que acontece e por que que o Bolsonaro tem que se comportar bem, por que a família tem que se comportar bem, porque vai caber ao Supremo, não só o ministro Alexandre de Moraes, mas a primeira turma do Supremo, decidir se o Bolsonaro pode responder como chefe da organização criminosa no inquérito da trama golpista e no inquérito da ABIN Paralela, porque são inquéritos diferentes.
O inquérito da trama golpista é o inquérito 4921, que já virou a ação penal 2668. E o inquérito da ABIN paralela é o inquérito 4781, que ainda não virou ação penal. O que acontece? Vamos ver aqui, eu vou mostrar até o gráfico, que vai ficar mais fácil de você entender o que é que está acontecendo. Muito bem, trama golpista. No inquérito da trama golpista, ação penal 2668, Jair Bolsonaro é acusado de 5 crimes, conforme a denúncia da Procuradoria-Geral da República, aceita pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Ele é acusado de golpe de Estado, artigo 359-M do Código Penal, e a pena de reclusão é de 4 a 12 anos. Foi uma tentativa de impedir ou subverter a posse do governo eleito, como apontado na minuta golpista, que previa a decretação de estado de defesa e a prisão de autoridades. Ele também é acusado, veja só, faltou até grifar aqui, de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, artigo 359-L do Código Penal, pena, reclusão de 4 a 8 anos. E a descrição é de que eram atos para suprimir ou alterar pela força a ordem democrática, como reuniões para planejar a ruptura institucional. Depois também ele é acusado de organização criminosa armada, artigo 2º da Lei 12.850 de 2013, com agravante por uso de armas. Pena de reclusão de 3 a 8 anos, mas essa pena, no caso do Bolsonaro, é aumentada até 12 anos, porque no plano punhal verde e amarelo tinha um monte de armas relacionadas para usar para dar o golpe. Então, são mais 12 anos de cana e o caso aí requer pena máxima. Liderança de grupo estruturado para executar o golpe com envolvimento de militares e uso de recursos estatais. Aquele monte de armas do plano punhal verde e amarelo. Tem também dano qualificado pela violência e grave ameaça, artigo 163, parágrafo único do Código Penal, pena de reclusão de 1 a 5 anos, aí cabe a pena máxima, porque é uma tentativa de golpe. Descrição: danos a bens públicos associados aos atos preparatórios e à incitação de manifestações golpistas, ou seja, 8 de janeiro. Até que a pena é baixa pelo 8 de janeiro, 5 anos. E deterioração do patrimônio tombado, aí se agrava um pouco, porque o 8 de janeiro custa mais 3 anos ao Bolsonaro. Prejuízo a bens tombados relacionados aos atos de 8 de janeiro. Aí os bolsonaristas dizem assim: mas como é que ele pode ser acusado de crimes relacionados ao 8 de janeiro se ele estava nos Estados Unidos? Se fosse assim, crime não teria mandante, não é? Aquele cara que contrata um assassino de aluguel e fica em casa tomando um vinhozinho, ou vai viajar, ou vai para os Estados Unidos, enquanto o capanga dele comete o crime. Né? Então, ele não precisa estar no local do crime para ser considerado mandante do crime. Bom, o cálculo das penas: golpe de Estado, 12 anos, abolição do Estado Democrático de Direito, 8 anos, organização criminosa armada, 12 anos, com o agravante, dano qualificado, 5 anos, deterioração do patrimônio, 3 anos, no máximo. Muito bem, isso soma 40 anos. Só que aí vem a BIM paralela. E o STF vai ter que decidir, porque no inquérito, aqui eu quero mostrar para você, eu vou terminar essa leitura e depois vou mostrar para você os 2 inquéritos. Vamos lá. No inquérito da BIM paralela, Jair Bolsonaro foi indiciado por crimes relacionados ao uso ilegal. Na verdade, ele deixou de ser indiciado porque ele já figura, porque a BIM paralela ela está no relatório final da PF sobre a tentativa de golpe, mas não tem um crime específico para a BIM paralela, porque ele aparece meio que como uma suposição no inquérito da tentativa de golpe. Mas o Jair Bolsonaro foi indiciado por crimes relacionados ao uso ilegal da Agência Brasileira de Inteligência. Ele pode ser indiciado para espionar adversários políticos. Os principais crimes que ele responderia se ele for considerado mesmo chefe pelo STF, quer dizer, o chefe ele é, mas se ele for processado por ser chefe de 2 organizações criminosas, então aí tem interceptação telefônica ou coleta de dados sem autorização, pena de reclusão 2 a 4 anos, é baixa,
Organização criminosa, de novo, pena de reclusão de 3 a 8 anos, aí chegaria até 12 anos com agravantes, que aí existem vários nesse processo. Violação de sigilo funcional, artigo 325 do Código Penal, se aplicável, então seriam mais 6 anos. Cálculo da pena máxima, 4 anos. E organização criminosa, 8 anos ou até 12 anos, com agravantes, considerando o uso de recursos estatais. Total, sem agravantes, 4, 8, 16, 18 anos. Mas com os agravantes da organização criminosa, aí o crime chega a 22 anos. Para calcular o tempo que Jair Bolsonaro ficaria em regime fechado caso fosse condenado às penas máximas nos inquéritos da trama golpista e da BIM paralela, precisamos somar as penas máximas e considerar o limite de cumprimento do Código Penal brasileiro. Então, o inquérito da trama golpista dá 40 anos, o inquérito da BIM paralela, 60 anos na configuração máxima, né, explorando tudo ali que é possível. Mas o artigo 75 do Código Penal estabelece que ninguém pode ficar preso mais do que 40 anos. Então, o tempo de regime fechado do Bolsonaro seria de 16 anos. Se ele for condenado a penas máximas nos inquéritos da trama golpista, 40 anos, da BIM paralela, 22 anos, o tempo máximo de prisão será limitado a 40 anos. Considerando que a maioria dos crimes é equiparada aos crimes hediondos e que ele é primário, vai cumprir 16 anos em regime fechado antes de ser elegível para progressão ao regime semiaberto, desde que tenha bom comportamento. E o Jair já demonstrou que quando a batata dele está assando, ele se comporta direitinho. Todo mundo viu no julgamento, né? Pede até desculpas. Muito bem, vamos voltar aqui ao noticiário. E aqui a gente pode ver que o uso da BIM paralela para perseguição política revela a gravidade do caso. Não é brincadeira, as penas são altas ali, porque é de uma gravidade, na minha visão, quase tão grande quanto a do crime de golpe, né? Aqui você tem o inquérito no STF que deu origem à ação penal 2668, que é o inquérito 4921, o longo e interminável inquérito 4921, que gerou esse relatório de 884 páginas da Polícia Federal. Aqui você tem, veja só, você tem o capítulo da BIM paralela, tá vendo? Você tem aqui o capítulo da BIM paralela, eu perdi ali, mas não importa, você tem o inquérito da BIM paralela, vamos lá, e aí já consta que houve um uso da BIM paralela, e este é o inquérito no STF da BIM paralela. Aquele era do golpe que falava da BIM paralela. Esse aqui é o caso da BIM paralela, que é essa denúncia aqui de 1.125 páginas. É maior até que o inquérito do golpe, que tinha 884 páginas. É enorme o negócio aqui, e fala também do Bolsonaro, do Ramagem. Então aqui aparece o Jair Messias Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, e aparece aqui o Bebiano dizendo que um belo dia o Carlos me aparece com um monte de delegado federal e 3 agentes, que seriam uma BIM paralela, porque ele não confiava na BIM. Imagina, isso é de 2019, não é? Essa entrevista do Bebiano ao Roda Viva. E a persecução penal desses criminosos, o STF está mostrando à sociedade que é preciso andar na linha e que é preciso respeitar o Poder Judiciário. Você vê aqui um deputado bolsonarista pedindo perdão a Alexandre de Moraes após xingá-lo de lixo, canalha e esgoto, porque eles já começaram a perceber que
valentia não vai resolver o problema deles, né? Pode ser altivo, pode se defender, mas não pode ofender, como faz a família e o próprio Bolsonaro, que agora está bonzinho, né? A Polícia Federal aponta Bolsonaro como centro decisório e principal destinatário das ações da BIM paralela, é óbvio, né? Todo mundo viu na reunião de 2022 o Bolsonaro dizendo que não, esse foi durante o governo, essa reunião, foi em 2021, o Bolsonaro dizendo naquela reunião que era uma vergonha a Polícia Federal, mas que ele tinha um sistema de informação dele, que era a BIM paralela, né? E o Bolsonaro e os filhos foram beneficiados de várias formas. A retirada do sigilo do inquérito da investigação sobre a BIM paralela pelo STF revelou detalhes sobre o uso clandestino da estrutura pública para proteger os filhos do Bolsonaro. Tem até áudio da reunião do Ramagem com o Bolsonaro. A derrubada do sigilo foi argumentada por Moraes como algo necessário para evitar a circulação de informações inadequadas sobre as apurações. E aí você tem um acervo grande de provas, e-mails, mensagens, áudios, muita prova que a PF tem da BIM paralela, investigação sobre estrutura paralela. Eles também não vão dizer que foi um domingo no parque, né? Que eram algumas velhinhas lá na BIM rezando para Deus, né? É um negócio pesado que existia, que é inclusive até mais indefensável que a teoria do golpe, que a trama golpista, porque aí no caso da PF tem uma quantidade gigantesca de provas que ligam diretamente ao Bolsonaro. Então, quer dizer, se ele tinha alguma esperança de pular fora de alguma maneira de tudo isso, não tem mais, né? Porque esse caso da trama golpista, o batom na cueca dele deixou a cueca toda vermelha. Monitoramento de adversários, drones e núcleo político tem vários aspectos probatórios aí em todo esse processo. A Polícia Federal aponta que a BIM paralela espionou quase 2.000 celulares, 1.800 celulares no governo Bolsonaro. Veja, é muita gente, né? A Polícia Federal diz que o Ramagem foi um dos principais responsáveis por estimular a ideia de fraude eleitoral para basear a trama golpista, e assessor de Ramagem recebeu propina de contratada pela BIM, diz PF. Então tem mais ainda, dá para ir mais fundo nesse processo, e certamente irão mais fundo. O Bolsonaro usou documentos da BIM paralela, inclusive numa live contra as urnas, e quem fez o servicinho para ele foi o Ramagem. Quer dizer, está tudo vindo à tona. A mansão Bolsonaro caiu. E o pior, ainda tem informação de que continuou gente do Bolsonaro dentro da BIM. Veja, isso é indesculpável com o governo Lula, né? Como é que foram deixar que gente ligada ao Bolsonaro ficasse dentro da BIM produzindo relatório, dossiê contra o governo Lula? Realmente é preocupante. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.